O palco é o Mineirão. E em campo, duas equipes que ainda não perderam em 2024. O campeão brasileiro, Palmeiras, vai em busca do bicampeonato da Supercopa. Em 2023, venceu o Flamengo em um jogaço de 7 gols. Do outro lado, o São Paulo conquistou a Copa do Brasil pela primeira vez, também vencendo o Flamengo. Foi a primeira equipe a conquistar todos os títulos possíveis no século XXI. Na história, o Choque Rei já decidiu campeonatos em 3 oportunidades, todas pelo Campeonato Paulista. O São Paulo venceu em 1992 e 2021, enquanto o Palmeiras ficou com a taça em 2022. No Brasil, desde 2021, Abel Ferreira já enfrentou o São Paulo em 17 oportunidades. Duelo que vem sendo equilibrado com 6 vitórias para o Palmeiras, 6 empates e 5 derrotas. Na última temporada, o tricolor paulista eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, enquanto o Alviverde goleou a equipe do Morumbi no último encontro, 5-0, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. É Palmeiras contra São Paulo. É Choque Rei, clássico dos grandes, onde apenas um vai gritar: é campeão. Vamos lá, vamos ao palco do jogo, estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O Vinícius Nicoletti conhece muito bem a região, morou em BH, matando a saudade da cidade, trazendo informações da grande decisão, a Supercopa do Brasil. Um abraço para você, boa noite, seja bem-vindo, Nicoletti. Fala, Felipe, abraço para você também, para o André, fã de esportes. Pois é, estamos aqui de volta a Belo Horizonte porque BH é a capital do futebol nesse final de semana. Tem clássico Choque Rei decidindo a Supercopa no domingo aqui no estádio do Mineirão e também tem clássico mineiro entre Atlético e Cruzeiro, um clássico de grande tradição pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. Sobre o clássico aqui no Mineirão, entre Palmeiras e São Paulo, será o primeiro clássico Choque Rei no estado de Minas Gerais. E desde 1997, o Mineirão não recebe um jogo sem uma equipe mineira. Então, depois de muito tempo, teremos um jogo aqui sem um representante de Minas. E quase todos os ingressos já esgotados. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. A gente vê a cidade tomada por palmeirenses e São Paulinos, na expectativa desse jogo, que vale título, tem toda a rivalidade envolvida, e teremos aqui um clássico com as torcidas divididas. Os dois times chegam aqui em Belo Horizonte só no sábado, no finalzinho da tarde. Tanto o Palmeiras quanto o São Paulo, eles ainda vão fazer o trabalho, o treinamento, o último treino no CT da Barra Funda, na academia de futebol, e depois eles seguem para Belo Horizonte, para esquentar esse jogo. Eles ficam próximos dos hotéis, cerca de 300 metros, o hotel do São Paulo com o hotel do Palmeiras. Os times vêm aí quase completos, né? O Palmeiras não tem o Hendrick, que está na seleção olímpica. O São Paulo tem uma dúvida com o Lucas, treinou separado nesta sexta-feira. Então vamos passar os prováveis times para esse confronto, para essa decisão da Supercopa. O Palmeiras com o Everton no gol, aí aquela linha de 3 atrás com Marcos Rocha do lado direito, Murilo e o Gustavo Gomes. Um pouquinho mais à frente, Mike, Richard Rios, Zé Rafael e o Piquerez, jogadores que foram poupados na última rodada do Campeonato Paulista. O meio-campo fechando com Rafael Veiga, na frente Rony e o Flaco Lopes, que vem ganhando espaço na equipe, fez 2 gols nos 2 últimos jogos. O provável São Paulo para pegar o Palmeiras com Rafael no gol, jogador que também conhece muito bem o estádio do Mineirão, jogou no Cruzeiro e no Atlético. Rafinha na lateral direita, aí a dúvida na zaga, Diego Costa ou Alan Franco. Arboleda do lado esquerdo e Wellington fechando a defesa do São Paulo. Meio campo com o Pablo Maia, Alisson e aí um pouco mais à frente, Wellington Rato, Luciano, a dúvida, Lucas Moura ou Ferreirinha e o Caleri fechando esse time do São Paulo. Então é isso, Felipe, as duas equipes chegando aqui em Belo Horizonte
neste sábado, mas a grande expectativa, a gente já vê a cidade tomada por palmeirenses e são paulinos. Fique conosco, Nicolete. Tem mais informação chegando com o Nicolete sobre esses times, especialmente o Palmeiras com o noticiário do Palmeiras e o clássico que vai acontecer em BH entre os mineiros. O Nicolete continua conosco, mas eu quero te ouvir, André Kfouri, sobre o que você imagina para essa Supercopa do Brasil. Pois é, Felipe, é interessante. Nos últimos anos a gente teve alguns jogos, eu lembro de um Palmeiras e Flamengo, que foi muito provavelmente, mesmo que tenha sido no início, entre aspas, da temporada, um dos grandes jogos daquele ano no Brasil. E assim, todo mundo ficou muito bem impressionado com o que aconteceu naquele dia. Teve aquele Flamengo e Atlético que foi decidido nos pênaltis também. O jogo em si foi, assim, tremendamente gostoso de se assistir para flamenguistas, atleticanos, neutros, para todo mundo. O que me leva a crer que as equipes que estão envolvidas na Supercopa normalmente não se deixam levar por um medo de perder, uma preocupação muito grande com a possível repercussão negativa de um não troféu, de um não título. E o jogo acaba sendo um jogo disputado sem grandes travas. Mas eu não sei se por ser um encontro entre São Paulo e Palmeiras, isso vai acontecer. Porque eu acho que é a configuração natural. Acho muito difícil o Palmeiras tendo diante de si o São Paulo e vice-versa, essas duas equipes estarem não relaxadas, porque esse não é o termo, mas sem aquele pensamento que permanece ali e fala assim, olha, seria muito ruim se a gente perdesse aqui. E isso acaba deixando o jogo menos aproveitável, né? Como foram as últimas edições da Supercopa. Essas duas eu tenho uma lembrança muito agradável, mas eu imagino que talvez a gente tenha um jogo muito equilibrado, muito disputado, com essa questão das equipes tentando administrar o que seria uma repercussão negativa em caso de derrota, por se tratar de uma rivalidade tão grande, tão antiga e nos últimos anos tão quente também. Vamos voltar com Vinícius Nicolete em Belo Horizonte para falar do noticiário do Palmeiras. Tem ex-rubro-negro na mira do Alviverde? É isso aí, Felipe. Palmeiras está próximo do acordo com o atacante Lázaro, que está no Almeria da Espanha, ex-jogador do Flamengo, atacante de 21 anos, se transferiu muito cedo para o futebol espanhol, para a Europa e agora pode chegar para o Palmeiras por empréstimo. O Palmeiras busca 4 reforços, o técnico Abel Ferreira conta com mais 4 jogadores para o restante da temporada. Um atacante experiente, um meio atacante para o lugar do Rafael Veiga, que possa ser o substituto. Ele vai deixar espaço também de repente para um jogador que se destacar no Campeonato Paulista e um jogador atacante de lado para o lugar do Bruno Rodrigues, ex-cruzeirense, que se machucou, fica pelo menos aí de 3 a 6 meses fora da equipe. O Dudu ainda está se recuperando, então o Palmeiras vai buscando reforços nesta posição também. Pode chegar logo o atacante Lázaro, de 21 anos, que foi destaque revelado pelo Flamengo. Felipe.